Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vou reorganizar as estantes e vocês vão me acompanhar. Eu comentei que eu queria fazer essa reorganização e gravar no último vlog, mas aí além de que o vlog já tava grande, eu achei que faria sentido fazer separado. E eu acho que eu nunca mostrei oficialmente toda essa estante aqui, desde que eu mudei. E os livros estão da mesma forma também, desde que eu fiz a mudança, que já faz mais de um ano. Claro, né, já foram limpos, eles inclusive não estão precisando de faxina, já foram limpos esses dias, vou, claro, passar um paninho. Eu não organizei muito bem, então algumas coisas até que estavam em ordem mais alfabética já se perdeu, e enfim, eu vou mostrar o principal motivo por eu estar precisando fazer essa organização para vocês. Além disso, eu queria falar um pouquinho sobre o consumo de livros. Eu já gravei um vídeo, mas faz, sei lá, uns 3 anos, sobre isso, e algumas coisas mudaram. Eu continuo sendo uma pessoa super desapegada, então eu não sou uma pessoa que tem milhares de livros, porque eu dou muito livro que eu li não gostei, eu li, não me marcou, eu não acho que eu vá querer reler, que não seja, né, de uma coleção específica ou de um autor específico. Eu passo pra frente com facilidade e isso não mudou. E eu também não sou uma pessoa que compra loucamente vários livros em promoção, que depois não vai ler. Eu já fui essa pessoa, mas naquele vídeo eu comento um pouco sobre isso, né, e eu continuo não sendo. Meu consumo continua sendo um consumo que eu considero bastante controlado. O que mudou é a questão do livro físico. Naquele vídeo, naquela época, eu tava comprando bem menos livro físico, eu tava optando muitas vezes por ler no Kindle, tanto porque no Kindle eu conseguia comprar e ter acesso na hora, né? A um livro que eu peguei a amostra ali e tava gostando. E financeiramente, na maioria das vezes, o Kindle acaba sendo uma opção mais barata, mas não tá mais funcionando tão bem pra mim. Eu acho que eu já comentei um pouco também em algum vídeo ou de leituras do mês ou de vlog, mas acho que tem alguns motivos. Um deles é o meu próprio Kindle, que é muito velho, ele é, sei lá, aquela 7ª geração. Ele tem muito tempo, desde que eu tenho o canal eu tenho o mesmo Kindle, e a bateria dele tá muito ruim, então, em vez de ser um facilitador, acaba sendo um atrapalhador, porque se eu fico 3 dias sem pegar o livro que tá no Kindle, a bateria já acabou e eu já tenho que carregar de novo. Então, é um dos pontos, talvez eu precise de um Kindle novo. Mas além disso, tem aquele efeito Netflix, de que tendo muita opção, todas as opções do mundo para escolher, eu procuro e não sei exatamente se é aquele que eu quero ler, e aí se eu pego a amostra ou se eu pego um livro específico que eu já tenho, eu acabo deixando pra lá e não assisto nada no caso da Netflix, ou não leio nada no caso do Kindle. Então, pra mim, eu tô sentindo falta de ter mais livros físicos que eu ainda não li. E eu tenho comprado, mas tem funcionado bem, porque eu tenho comprado coisas que eu estou com vontade de ler, né? Eu continuo ou pegando amostra, ou pesquisando antes de comprar, não tô comprando loucamente um monte de coisa pra ter. Então tá dando certo, porque vários deles chegam, eu já leio e eles nem acabam ficando muito tempo encalhados aqui na estante. Então, trazendo esse panorama para contar aqui que eu tô comprando mais livro e isso tá fazendo com que a forma que eu organizei esteja mais difícil. Vou mostrar para vocês, tá difícil de manter, mas eu vou mostrar bem certinho agora. Vamos lá então, a estante é essa aqui, a mesma onde fica, né, minha TV e etc, outras coisas. Aqui embaixo tem umas bebidas, vinho e tal, mas aqui está. E como que ela é organizada? Em partes, tá? Deixa eu diminuir um pouco o zoom para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Nessa parte aqui ficam os livros de literatura nacional. Uma época eles eram organizados em ordem alfabética e agora isso já tá bem bagunçado. Provavelmente eu vou manter eles aqui, mas eu vou organizar para ficar mais fácil de encontrar nessa ordem alfabética que eu gosto, faz sentido para mim. Aqui ficam os russos, mesma coisa. Acho que eu vou manter eles aqui. Ainda tem espaço para mais algum. E eu até acho que não é tão difícil de se achar nesses aqui, considerando que boa parte do que eu tenho é Dostoiévski, que tem mais alguns Tolstói. Mas enfim, vou ver se falta algo de organização, mas os russos provavelmente continuam nessa parte. Essa aqui do meio é onde está o grande problema, vocês podem ver. Então, ela já está
inteira socada de livros, ó, bem até na ponta. E ela vai reto, sem interrupções, até o final, aqui onde ficam os outros livros. Aqui até caberia um pouco, mas tem mais livro que tá aqui que ficam deitados. E que livros que ficam aqui? Aqui na esquerda fica toda a minha coleção da Tag. A coleção da Tag eu tava organizando basicamente um lado os que eu já li e aqui esses outros os que eu não li, mas sem nenhum outro tipo de organização, então a Tag precisa ser reorganizada. Os livros de literatura norte-americana, né, Estados Unidos, enfim. E aqui outros países que eu não tenho mais do que um livro desses países específicos. Tem Canadá aqui também com a Margaret Atwood, enfim. Aí aqui começam os que eu tenho mais livros, né? Então aqui os espanhóis, aqui eu tenho os franceses, que eu tenho um pouco mais, né? O volume de francês é maior. Gregos, aqui começam os ingleses, portugueses, enfim. Já tá um pouco bagunçado. Vocês podem ver que tem coisa aqui que era pra estar aqui. E é simplesmente impossível, porque toda vez que eu preciso colocar um livro em alguma região aqui desse meio, eu tenho que empurrar tudo e fica muito difícil. E boa parte dos livros que eu compro e que eu leio acabam ficando em algum lugar desses aqui. Considerando que se eles não forem russos, nem brasileiros, nem latino-americanos, enfim, eles acabam ficando nessa prateleira. Então essa é a principal prateleira que eu preciso mudar. Eu espero que vocês não estejam zonzos com a minha gravação. Então o que eu quero fazer? Aqui em cima, na esquerda, né, então aqui brasileiros, russos, essa grande prateleira que eu tenho que mexer. Aqui em cima ficam os livros de fantasia e ficção científica, enfim, algumas coisas assim. Eu quero puxar eles aqui, porque aqui ficavam umas plantas, então esse espaço tá vazio na estante. Quero puxar esses aqui pro meio e puxar os da Tag aqui pra cima. Isso vai fazer com que eu ganhe um espaço aqui. E eu também quero que esse espaço fique com algumas interrupções, então eu não quero usar do início ao fim essa prateleira, porque senão vai ficar muito difícil de manter quando eu tiver outros livros para pôr aqui. Então essa é a minha ideia. Eu já comprei na Amazon mais alguns cantos, né, desses aqui. Não desses aqui especificamente, mas canto de livro. Mas não chegaram ainda, então eu vou tentar me virar com o que eu tenho e ver se dá certo. E aí, só terminando de mostrar, né, aqui em cima a gente tem literatura latino-americana que não seja do Brasil. Ali tem alguns livros pequenos que eu uso de apoio porque faltavam cantos, né? E aqui embaixo nós temos alguns dos meus autores favoritos. Então eu tenho Virginia Woolf, Murakami e os meus da Joan Didion estão ficando aqui também. Aqui embaixo temos os livros de poesia. No caso, a prosa da Hilda Hilst está aqui junto com a poesia dela. E nessa parte de baixo, aqui são alguns livros maiores, que são de ter em mãos mesmo, então de consulta, ou tem de culinária aqui, enfim. E aqui tá a bagunça que eu não guardei, tanto de livros que eu já li, quanto de livros que eu tenho para ler, que eu ainda não guardei por conta dessas outras dificuldades. Então, feito o tour inicial, eu vou começar a arrumação e depois a gente conversa. É isso o resultado final. Acabei de perceber que ficaram os bonequinhos lá em cima, vou ter que pegar a escada de novo para tirar eles de lá. Mas, enfim, não vai ser a definitiva, sim. Então, inclusive, quero dicas. Mas como que ficou por enquanto? Eu não mudei nada nessas aqui, eu só ajustei... Nessa aqui eu não mudei absolutamente nada. Nessa aqui eu ajustei a ordem alfabética, mas eu tô meio na dúvida, porque eu tenho algumas coisas aqui, por exemplo, eu tenho a prosa da Hilda Hilst, os contos do Caio Fernando Abreu, que eu não sei se ficam aqui ou não. A ideia era ser poesia, eu acabei misturando um pouco. Enfim, talvez eu tire daqui esses dois, mas eu não queria separar a Hilda, não sei o que fazer. Aqui não mudei nada, também não mudei nada ali em cima. Aí aqui por outro lado, mesma coisa nos nacionais, eu só ajustei a ordem, mas talvez eu tenha que repensar, porque não cabe mais nada. Mais um livro que não fosse um calhamaço é o máximo que caberia aqui nos nacionais. Então talvez eu tenha que mudar ele para uma das prateleiras de cima que tem mais espaço, ou para essas de baixo ali que estão vazias, né?
Aqui nos russos eu não mudei a ordem, só limpei mesmo, porque tá faltando apoio. Inclusive vocês vão ver que eu fiz umas gambiarras aqui. Então eu preciso que esses maiores, né, o Guerra e Paz e os Irmãos Karamazov fiquem nas pontas pra segurar por enquanto. Mas aí quando tiver, eu já comprei, né, tô só esperando chegar, daí eu ajusto. Aqui em cima que estão as maiores mudanças. Então aqui eu deixei os norte-americanos, no caso América do Norte mesmo, né? Então aqui tem México, tem Canadá e tem Estados Unidos. Eu até achei que eu tinha muito livro dos Estados Unidos, mas não. E esses aqui são aqueles que ficavam lá embaixo. Eu trouxe pra cá por enquanto porque tá me faltando um apoio. Então eu não sei como que vai ficar o definitivo ainda quando meus apoios chegarem. E pra cá ficaram os outros países. Aqui eu tentei separar por região, enfim, não sei como explicar. Então aqui tem Oriente Médio, tem os da África, tem Ásia, tem alguns que são uma Europa menos central, então, enfim, Hungria, Grécia, aqui tem até um da Islândia. Sou péssima em geografia, então fico aqui. E pra cá já começa a Europa mais tradicional, que eu tenho mais livros, né? Então aqui temos os espanhóis, aqui os franceses tem bastante coisa, italianos, portugueses, alemães, e aqui nesse final os ingleses, né? Então ficou organizado dessa maneira. Eu gostei, eu acho que já reduziu um pouco o meu problema. Eu acho que seria bom eu ter mais uma interrupção aqui pra ficar mais fácil, porque eu tinha esquecido uns livros e quando eu fui colocar já me deu um pouco de trabalho. E lá em cima, né, eu fiz também, levei os da tag, e os da tag eu organizei. Deixei os que eu ainda não li pra esse lado, esse aqui no caso eu tô lendo, né, mas acho que faz sentido pra mim assim, mas eu deixei em ordem alfabética os demais. Por enquanto foi isso, deixa eu virar a câmera aqui pra conversar com vocês. Tô até ofegante, levou mais tempo, deu mais trabalho do que eu imaginava. Mas por enquanto foi isso, eu acho que já está mais prático, que era a minha intenção, que eu conseguisse guardar os livros quando eles chegam, não tem mais nada ali, opa, aqui, que é onde eu estava acumulando o livro recebido, então todos estão guardados nos seus respectivos lugares. Tem esses ajustes que assim que chegar, deve chegar nos próximos dias, né, os meus apoios. Eu já consigo ajustar, mas tem algumas outras coisas que eu queria dicas de vocês e como vocês organizam. Por exemplo, norte-americanos ali a gente tem uns clássicos, sei lá, Steinbeck, William Faulkner, e aí eles ficam junto do lado de outro. Eu tenho literalmente John Green e John Steinbeck um do lado do outro, por conta da ordem alfabética. Então eu queria saber se vocês têm algum outro... Como que vocês separam os livros aí, né? Se vocês usam só a ordem alfabética mesmo. Eu acho que a ordem alfabética é uma ordem lógica que fica fácil de utilizar, mas se vocês dividem também por, sei lá, clássicos e contemporâneos ou por alguma coisa assim. Eu também não tenho um volume tão grande de livros que seja difícil de eu me localizar, mas leva mais tempo, né? Então eu queria entender. Outra coisa, vocês também separam por categorias, por exemplo, eu separei ali poesia, conto, enfim. Então me conta aí como que vocês separam, o que vocês acharam, e a gente se vê no próximo vídeo.